Nossa, eu quase dei um Ctrl Alt Del aqui no computador. Pronto, voltamos. Agora sim, estamos ao vivo, estamos gravando agora. Então vamos dar início ao dia de hoje. Carmen, você faz a oração. Deixa eu tirar o microfone aqui para nós, que é o nosso, vamos ver se vai dar certo agora. Pronto, Carmen, pode assumir. Vamos fechar os olhos, fazer 3 respirações profundas. Afastar os pensamentos, nos conectarmos. Vamos à oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a Tua consciência divina. E que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Vamos abrir os olhos, cada um do seu tempo. Então vamos lá, vamos estar começando agora, né, Peraí. Vamos agora estar começando a leitura de hoje, né, a gente vai, como eu mandei lá no escrito para vocês, a gente vai estar fazendo a leitura das páginas, a partir da página 124 no PDF, até o final da carta 5, né, e da página 192 do livro até o final da carta. Vou repetir um pedaço do que a gente leu na semana passada, porque vai ser legal para fazer um link com o início de hoje, até para a gente poder começar o entendimento do que vem hoje, né? E hoje a gente ia começar ali no depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe. Eu vou ler alguns parágrafos antes, que é interessante a gente pegar essa parte do eu original, quando ele começa a falar da consciência masculina e da consciência pai e da consciência mãe, né? Então vamos lá. Não importando nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção pai para deslocar-se, tomar o controle e criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu dominante sob a forma de um próton com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre a qual a mãe propósito de ligação foi ativada sob a forma de uma carga elétrica positiva encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, em dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas, e se uniram.
A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou. Exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe separaria dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência e conhecimento no caos durante muitíssimo tempo, ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão. Quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes, que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho foi e é diferente, ainda que indivisível. Você já sabe, por um processo de meditação, deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é a de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica iniciado pelo pai inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência pai e mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal. E, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. E esta é crescimento, prover alimentação e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades e um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. As energias de consciência pai e mãe são impulsos, ambos retidos na dimensão universal e, quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido do eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. É nesse ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta, no final, de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é um impulso. Este pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compras, ter um filho. Sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por algum propósito. As plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários ao seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome, trabalham para ganhar a vida, dormem para escapar das tensões e recarregar as suas energias, vão às compras para se suprir de alimentos, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação.
Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas da matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro, você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto descritas na carta 1. Você deve lembrar que, quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feitos à imagem de seu Criador amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a consciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem estes dois impulsos de ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos como equipe no mundo visível, separadamente porém inseparáveis, esses impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Esse impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. A atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui em sentido figurado duas faces olhando em direções opostas. Elas são a ligação e a rejeição. Trazer para o eu ou rejeitar desde o eu, também conhecido como atração e repulsão. Atrair para o eu ou repelir do eu na consciência. Esses são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nesses impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com um impulso magnético para assegurar a intimidade e a sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser. Ligação e rejeição para segurar a individualidade. A face da ligação arrasta, atrai, extrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ligação, uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É um instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigido pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Sem esses impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais,
a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, era e é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Eu vi que os homens chamam o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação e rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação e rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação e rejeição dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda enfermidade, miséria e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo, interpenetrando tudo, estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena. Assim como a consciência pai-mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai-mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação-rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor aos outros. Era inevitável que todos os seres humanos em algum momento causassem algum tipo de aflição ou dor a outros, por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal, Deus, como afirmaram as religiões judaicas e cristã. Somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação que está submetida ao ser humano conheceria a dor, a privação e a miséria causada pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, ligação, rejeição, que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana. O poder criativo universal, o amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízos humanos. Eu também vi que o poder criativo pai-mãe, vida, fluía continuamente através de todo o universo e era a vida em minha mente, utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo pai-mãe, inteligência e amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total originário do universal. Agora eu que sabia que isso tudo era assim, sabia o espiritual, intelectual e emocionalmente, dei-me conta do que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe, durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação, rejeição, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente. Transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe, até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação,
do qual extraía a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer, na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Essa é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender essas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual, usado em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada e à medida que buscar a inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé em sua crescente sabedoria o envolvam. Vamos lá. Vamos ao entendimento, às perguntas, às dúvidas, aos questionamentos. Quem gostaria de começar? Esse silêncio é de tipo, não estou entendendo nada? Ou é de tipo, estou captando a sua mensagem, meu amado guru? Pode falar, Marlelinha. Meu, é bem complexo, né? Primeiro, que ele fala aí do tempo, que o tempo não tem sentido, né? Eu entendo que é aquilo que você disse, como eu perguntei o outro dia. Como é que as pessoas seriam se não tivesse doença, não tivesse morte? Aí você falou que são pessoas que têm, em outro plano, têm 5.000 anos, não sei o que. Esse aí é do tempo. Agora, muito difícil conseguir assimilar duas energias separadas, mas em conjunto. Isso é uma coisa assim que eu não consigo processar essa informação, que eram duas energias separadas, mas que trabalham em conjunto, uma coisa que parece muito controversa. Essa é uma das coisas que eu tive aqui de dúvida. E quanto ao ego, gente, o ego seria o egoísmo, no fundo. E aí eu fico pensando assim, às vezes as pessoas, elas agem com um certo egoísmo até para se proteger. E eu não acho que exatamente o egoísmo seja uma coisa ruim, no sentido de você estar fazendo o melhor para você. Isso não quer dizer que você vá prejudicar outra pessoa, mas você tá fazendo uma coisa boa para você. E eu falo isso para vocês no seguinte sentido. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis agradar aos outros. E acabei sempre me prejudicando nesse sentido de agradar os outros, porque os outros aproveitavam da situação para fazer o deles. E tipo assim, eu tentei fazer para a pessoa acabou se aproveitando e eu acabei me dando mal numa dessa. Então, eu não fui egoísta, enquanto a outra pessoa foi e me prejudicou. Então, eu não vejo que o egoísmo seja uma coisa de todo ruim.
pensar em você, eu acho que é importante a gente pensar na gente também. Eu não sei se é nesse sentido que eu estou entendendo esse negócio do ego. Ok. Estão me ouvindo sem microfone? Ou tá daquele jeito, vozes longe? Não, tá ouvindo. Tá bom? Ah, então acho que aquela hora era a oscilação de internet mesmo. Então acho que eu vou ficar sem microfone, que assim não preciso ficar pondo e tirando. Pode falar, Carmen. Então, eu li sobre o ego, né? O ego é a consciência, não sei se essa definição está certa. A consciência, a nossa consciência, é a consciência do eu, né? Do nosso eu. Então, eu acho que ele pode tanto trabalhar, né, pro egoísmo, ou então para a autoconfiança, pro egocêntrico, que falam tanto, né, tem várias definições, como pro normal, né? E eu acho que o certo é pensar na gente primeiro, isso não é egoísmo, de jeito nenhum. E depois a gente pensa no outro, lógico. Mas primeiro a gente tem que estar bem, a gente tem que ver os nossos pontos, os nossos objetivos e tal. Mas é complicado entender assim o ego, né? Eu entendo que tem pessoas que têm um alter ego, que eles falam, muito exacerbado, e a pessoa só pensa nela, realmente, né? E tem que ter um equilíbrio, né? Agora, tire uma definição melhor sua aí, escrita. A Lê quer falar alguma coisinha também? Ou a Lê também. Não, sobre o ego eu também tenho assim, essas várias dúvidas. Eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado de toda essa que a Carmen disse, né? Não só o ego não é só o egoísmo, né? Achei muito interessante. Mas falando um pouquinho das energias que a Marlene disse, eu não sei se é isso ou não, que eu entendo. Tudo é energia, né? E quando a gente diz as energias separadas, não sei se existe energia separada, porque tudo é energia, né? Então a energia, por exemplo, o distante de qualquer outra coisa, existe ali uma energia, né? Então eu acho que não sei se existe essa energia separada. Não sei se é isso. Entendi. Não, tá ok. Bom, vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que começou a carta 5, porque na realidade a gente está vindo numa sequência, né? Então, na realidade, Cristo ele está vindo nessa carta, ele está explicando para a gente a origem do ego, tá? Tudo é para chegar na origem do ego, que é como ele finaliza essa carta, tá? E aliás, já fazendo o spoiler da carta 6, a carta 6 vem para purificar o ego. A carta 6 é a purificação do ego, é a cura da humanidade, a carta 6. É o exercício de cura da humanidade, é a carta 6, né? Então, mas vamos lá, né? Então como que Cristo começa na definição do ego? Quando a gente começa ali atrás, acho que hoje é a terceira aula da sequência que seria tudo uma sequência só. Ele fala como é a criação, né? Lembra lá no começo que em equilíbrio, se não houvesse o universo estava em equilíbrio, né? O masculino e o feminino juntos ali, que ele foi definindo, né? A atividade com o propósito, que aí ele foi definindo como o masculino e o feminino, a eletricidade e o magnetismo, que aí está a energia tudo junta. Então ele foi definindo isso. Isso era a origem da humanidade e que no momento do Big Bang, que a gente falou na semana passada, isso teve que se romper para dar origem ao universo, né? E aí as forças começaram a atuar no início perdidas, e aí veio o instinto do eu original, o instinto da vida que foi voltando e começou a formar
as partículas, as moléculas, as células, e começou a dar origem às estrelas, aos planetas e a todas as raças que existem com vida, vem a partir dessa origem. E um ponto para a gente começar a entender, que aí vai respondendo um pouco do que do que a Marlene colocou, do que a Lê colocou também, das energias masculina e feminina. Quando ele fala das energias masculina e feminina, em alguns pontos ele se refere ao homem e à mulher, mas a maioria ele se refere em energias masculina e feminina. É bom entender que tudo que existe tem energia masculina e feminina. Inclusive, lembra que eu dei o exemplo aqui do planeta? Como que existe vida no planeta? Vem a energia da eletricidade, que é a energia que existe no ar, com a energia da terra, que é a energia feminina. A Márcia está entrando agora, deixa eu só dar o ok e entrou. Seja bem-vinda, Márcia, boa noite. Então, boa noite, desculpa pessoal, eu não consegui entrar antes, vou ter que assistir depois, mas eu vou ver se eu consigo assistir daqui para frente. Não tem problema, a gente acabou a leitura e estamos começando a introdução das cartas, né? O pessoal já falou um pouquinho, né, das dúvidas, e a gente está começando no raciocínio para entrar exatamente no tema de hoje. Então, que bom. Então tá, eu já tinha lido de manhã, então beleza, eu vou entrar aqui. Não, que vai dar para acompanhar bem. Então, a gente chegou naquele ponto da semana passada, que veio o Big Bang e começaram a formar as partículas. Então é importante entender que tudo que é vivo é feito desses dois impulsos, eletricidade e magnetismo, que formam o eletromagnetismo, que é o que forma tudo que é vivo. O planeta nosso, que era o que eu estava dando exemplo, o planeta Terra. Por que a gente chama de Mãe Terra? Porque o magnetismo vem da Terra e que forma todas as coisas vivas a partir da eletricidade, né? Então a consciência em si, ela tem a partícula elétrica muito forte e se junta com o magnetismo da Terra e forma toda a vida aqui no planeta. Então são as partículas se fundindo. E dentro de cada ser, dentro do homem e dentro da mulher, tem um impulso masculino e um impulso feminino. Então as partículas, um não existe sem o outro. Tá? Todos nós temos a energia masculina e a energia feminina, mas a gente veio nesse planeta, o homem com o papel mais forte do masculino e a mulher com o papel mais forte do feminino. Mas aquilo que a gente falou na semana passada, um homem que não tenha um feminino apurado, ele é um ser totalmente inconsciente, ele não manifesta o amor pela humanidade. E uma mulher que se ela só tivesse o feminino, ela não teria esse ímpeto da atividade. Então os dois têm que estar ativos, só que cada um manifesta a sua individualidade de acordo com o sexo. A mesma coisa nos animais, a gente vê muito isso. Você vê um amor que existe entre dois bichinhos qualquer, que a gente analisa, casais de passarinhos, essas coisas todas. Mas na hora de exercer sua função perante a sociedade, nos passarinhos é nítido. Enquanto a mãe está lá você vê na hora da criação, enquanto a mãe está lá esperando o nascimento do filho, o pai está lá cuidando, trazendo comida, cuidando do ninho, protegendo e fazendo um papel do masculino, enquanto a mulher está lá na criação, mas depois os dois juntos atuam na criação, cada um no seu papel e exercendo um papel, mas os dois têm um impulso masculino e feminino, só que aflora aqui no planeta mais um lado desse impulso, né? Que seria a função de cada um de nós, como homem ou como mulher. Tá? Então, vamos entrar agora aqui no descritivo que a gente foi falando, né? Para a gente entrar no ego, que é onde a gente entra na consciência, tá? Quando a gente entra no ego. Primeiro a Marlene falou do tempo, né? Que o tempo não tem importância. O que ele quer dizer aqui é assim: a não ser que tenha aqui no nosso planeta, que a gente tem propósito para fazer as coisas, ou uma linha de raciocínio, ou está esperando algo acontecer, aí ele fala, aí o tempo tem importância. Mas no universo, o tempo não tem a mínima importância. O tempo da criação de um átomo, de um elétron, de uma junção, da formação de uma estrela, quando você não tem nenhum tipo de
de compromisso com o horário, com coisas desse sentido, o tempo passa a não importar. Então, quando ele fala o tempo não tem importância, é bem nesse sentido. Para nós aqui no planeta, o tempo é uma realidade, tá? É isso que ele deixa claro. Mas quando ele fala na criação do universo, naqueles bilhões de tempos até o universo se formar, como não existia nenhuma matéria viva ainda, o tempo passa a não ter nenhuma importância nesse caso. Porque tudo está criando ali, então o tempo não importa, está tudo em criação. Ele vai importar quando a gente começa a exercer nossa função. Então é esse ponto que fala muito claro, que o tempo não importa. E quando a gente se torna um ser multidimensional, meio que a partir da quinta dimensão existe uma coisa que é uma atemporalidade. Só importa o tempo presente. Então você consegue... a gente tem uma capacidade atemporal quando a gente eleva a nossa consciência, igual a... Como foi a Marlene que fez o questionamento, eu vou dar um exemplo da Lucy no filme. Quando a Lucy ela entra no estado que ela vai para o passado e começa a ver a criação toda como se fosse o momento presente. Quando a gente entra num estado de uma dimensão superior, o tempo também não tem importância. E por que o tempo não tem importância? Porque a nossa consciência ela é livre, ela pode acessar passado, presente e futuro. Por isso que falam que o que importa é o presente, o que importa é o momento do agora. Porque se você estiver lá no passado, quando você está lá no passado olhando as coisas acontecendo, o que importa é o que está acontecendo, porque não é passado, vira presente. Então é nesse ponto que fala o tempo não importa em algumas coisas. Porque o que importa é sempre o momento presente. Então e isso é importante pegar. Claro que o tempo é importante quando a gente quer planejar, por exemplo, uma viagem. Claro que a gente vai planejar o dia que vai, essas coisas todas. Mas se você parar para pensar, a nossa consciência está onde? Está no agora. A gente só consegue agir e influenciar onde? No agora. A gente não consegue... Se a gente fez uma coisa muito boa ou muito ruim no passado, a gente não consegue mudar isso voltando para o passado. A gente só consegue influenciar o agora, o momento presente. A gente tem uma conta para pagar no dia 30. A gente não consegue... Se a gente tem dinheiro ou não agora, não importa. Ficar preocupado com essa conta, a gente não está vivendo o momento presente, a gente está vivendo no futuro. Então, uma coisa que a nossa consciência, que a gente precisa começar a ter um desprendimento é isso. O único tempo que importa é o agora. Lembra que fala, tem até umas frases famosas que falam, não adianta, eu posso começar uma vida nova a partir de hoje, se eu quiser. Posso fazer uma coisa nova a partir de hoje, posso decidir começar a emagrecer. Não importa se eu fui gordo ou magro minha vida inteira. Eu posso decidir ser saudável hoje, adotando uma mente saudável hoje. E isso que vale a partir de hoje. O que eu fiz no passado não tem a menor importância. Eu posso ser próspero. Se eu vim de uma família pobre ou de uma família rica, isso foi uma consequência da vida. Mas com a consciência que eu adquiri, a experiência que eu adquiri, eu posso usar isso para hoje agir e construir um futuro próspero para mim. Criar uma prosperidade para mim. Hoje. Então o que importa é o hoje. Tá dando para entender um pouquinho desse raciocínio de atemporalidade quando fala muito nisso? O conceito de viver em presença é um conceito importantíssimo para quem quer ter essa conexão com o universo, porque você não vai conseguir nada no passado nem no futuro, você só vai conseguir no hoje. E como a gente está na matéria, a gente ainda não é um ser atemporal, ao mesmo tempo a gente tem que se comportar com o hoje, a gente tem que se preocupar com o presente, com o que a gente faz no presente, que é a partir das nossas ações do presente que a gente vai co-criar tudo que vai vir daqui para frente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tem o ponto da atemporalidade, quando ele quer falar. Tá? E aí eu vou fazer só uma introdução, que é para a gente não interromper o raciocínio no meio, que é para continuar, que a gente tem aqui 10 minutinhos. Tá? Então, um ponto que ele coloca aqui da formação do ego, então a gente estava vindo falar lá. Então então essas duas energias fizeram tudo que existe na criação.
Então, qual que foi a grande descoberta que ele teve com esses impulsos, né? Então, primeiro primeiro ponto que ele começou a perceber era o quê? Tudo que existe no universo é formado pelo impulso de atividade, né, que é o que define um pouco como o masculino, e pelo impulso, que é a eletricidade, junto com o impulso do magnetismo, do feminino, que é o que ele chama aqui do impulso que tem as duas polaridades, que é a ligação e a rejeição. Então, esse é o grande segredo do universo. Se não houvesse a junção desses dois impulsos, do impulso de agir e do impulso que ele definiu, que é o impulso do ego, que é o impulso do magnetismo, que garante a nossa sobrevivência, não existiria criação, e nenhum tipo de criação. Então, quando a gente começa a falar, para a gente começar a falar da origem do ego, o ego, ele não é bom nem ele é ruim, ele só é. O ego, ele é bom ou ruim dependendo de como você usa ele. O ego, ele é importantíssimo para a nossa criação, porque se não fosse o instinto do ego, né, que ele fala que o que ele viu é o quê? O ego, ele é o guardião da personalidade. E ele é gravado com impulso magnético para assegurar intimidade e sobrevivência, que garante a proteção do eu original. Então, o impulso, o ego em si, ele é feito para isso, ele é feito para nos proteger. Então, quando num perigo e a gente reage para se proteger do perigo, é o nosso ego, é o nosso instinto de sobrevivência agindo. Isso é o nosso ego agindo, é o nosso instinto de sobrevivência. É o instinto de sobrevivência de todas as raças. É quando ele fala que é o instinto... O que é o ego? A ação de uma planta para ela virar para o sol, para ela pegar luz, é o instinto de sobrevivência da planta, porque sem luz a planta não vive. Isso é o ego. O nosso instinto que ele dá até o exemplo aqui, de correr para manter a forma, ou de comer para satisfazer a fome, de trabalhar para ganhar a vida, é o impulso de sobrevivência. Isso vem do ego. Trabalhar para ganhar a vida é o quê? Nós temos que trabalhar para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para coisa da matéria aqui. É o nosso ego impulsionando. O nosso ego que impulsiona a gente a fazer isso. Quando a gente quer... Outro exemplo que ele dá, dorme para escapar das tensões e recarregar as energias. Qual que é a intenção do ego para dormir? É exatamente isso, é descansar para recuperar o corpo. Vai às compras para suprir de alimentos. É o nosso ego indo no mercado fazer as compras para a gente poder se alimentar. Então, esse é o instinto disso. Isso é o ego, na essência. O ego, como ele fala, o ego atrai o que a gente quer, através do ego que a gente o impulso de atrair um relacionamento, é o impulso da criação, aquele cuidado que a gente tem com a criação, né, que ele fala que é o impulso da sobrevivência, é você cuidar da criança, é você proteger, é você nutrir, é você dar o melhor, isso é o ego. Tudo isso é o impulso do ego. Só que qual que é a grande distorção do ego? É que é onde ele fala bem aqui, que dá para pegar bem nessa fase que eu vou colocar, para a gente partir para a próxima etapa, que faltam 6 minutinhos. Ele fala, a face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É um instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ela pode induzir beleza, alegria, harmonia e amor, mas ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando ele é dirigido pelo ego. Aí ele fala de um ego de uma outra forma. O que é? A partir do momento que para você segurar uma pessoa, você precisa prejudicar ela, você está agindo na parte ruim do ego. Quando você, para subir numa empresa, tem que passar por cima de alguém ou prejudicar uma pessoa, você está agindo pelo ego. Então, quando você, para conseguir o que você quer, você acaba prejudicando outra pessoa, você está fazendo um mau uso do ego.
Tá? Assim como a face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Por exemplo, eu me proteger de alguma coisa que pode me fazer mal é natural. Mas quando eu invado um país para proteger o meu país e mato um monte de gente e crio uma guerra, eu estou usando um impulso de sobrevivência de uma maneira totalmente distorcida. Por que as guerras surgem? Surge por um instinto falso de separação, porque o que é o instinto falso de separação? Primeiro que quem criou o país não foi Deus, quem criou os países foi o homem. E criou por puro poder. Porque quanto mais país tem, mais gente tem segurando o poder e que se acha o dono do país. Aí se eu ofendo um país, então, primeiro isso já é uma coisa distorcida. Então quando um país ataca o outro, porque se acha melhor do que o outro, ele está usando o ego de uma forma totalmente distorcida. Ele quer que aquele país siga as regras dele, mas aquele país quer seguir as regras dele. E cada pessoa pode seguir as suas regras desde que não prejudique o outro. Mas quando eu tento interferir no livre-arbítrio do outro e no jeito de agir do outro, é onde o ego está agindo de uma forma distorcida. Tá? Então, quando fala da pergunta, eu estou usando isso aí para responder a pergunta que fez do ego ser bom ou ruim. Não, é totalmente correto. O ego é o guardião da nossa individualidade. É correto pensar em nós primeiros. Desde que a gente use e pratique as leis da existência que Cristo usou lá que nos deu lá na carta 1. Uma das leis é: faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Se você quer que alguém haja de uma forma com você, haja dessa forma primeiro e você vai estar atraindo essa mesma coisa para você. É a lei de causa e efeito. Então, quando a gente usa o impulso do ego, e quando fala em ego, que há muita gente, qual que é o maior erro que a gente pode usar? É falar que a gente quer acabar com o ego. A gente não quer acabar com o ego. A gente quer purificar o ego. Lembra do mental superior e do mental inferior? Que a gente já falou nas outras aulas? O mental superior é o nosso impulso divino. O mental inferior é a nossa mente que é controlada pelo ego. Que é onde o ego comanda. Quando o ego está purificado, ele age exatamente em comum acordo com a mente superior. E aí ele só coloca o bem para a humanidade. Então, a cura da humanidade não é o extermínio do ego, é a purificação do ego. É o ego sob controle. É quando ele fala que não existe... Tem um exemplo aqui que ele fala, quando ele fala do pecado. Não existe pro universo, não existe pecado, só existe amor. Pecado é um conceito do homem, que o homem criou para se proteger dele mesmo, das coisas que ele faz de errado. A lei não foi Deus que criou. A lei quem criou foi o homem, para se proteger dele mesmo. As restrições, as limitações, não foi Deus quem criou. Foi o homem quem criou, para se proteger dele mesmo. Por isso que ele fala, a chamada está no fim. Vamos lá, gente. Vamos dar o pause aqui e a gente já continua. Já estou mandando a sala lá. Bom, vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar o raciocínio por enquanto? Pode falar, Marlene. Então, quando você falou ali logo no começo, eu ainda estou com a dúvida, que nem acho que foi a Lei que falou, a Márcia, não sei, sobre as duas energias. Logo no comecinho do texto, você fala são duas energias separadas, mas em conjunto. Isso tem logo no comecinho. É que, para eu ler aqui, eu teria que sair da página, né? Para eu ir no PDF. Mas você tem essa parte que eu queria entender o que ele quer dizer, que
são duas energias separadas, mas em conjunto? Só a a eletricidade e o magnetismo. É o masculino e o feminino. Quando fala as duas energias, se as duas não atuarem em conjunto, não existe criação. A criação toda vem do eletromagnetismo, é dessa junção do elétrico com o magnético. Tá? Então, quando ele fala as duas energias atuam juntas, porém inseparáveis. Por isso que quando dois casais se encontram, o homem se encontra em harmonia e a mulher se encontra em harmonia, purificados em consciência, com o masculino e o feminino equilibrado, os dois casais formam eles têm o poder de criar tudo o que eles querem, porque o homem tem o masculino e o feminino e a mulher tem o masculino e o feminino. Só que a mulher solta um pouco mais o feminino e o homem um pouco mais o masculino. Um casal que consegue ter o equilíbrio interno das energias e além de ter o equilíbrio interno das energias, eles conseguem manifestar aquilo que eles vieram manifestar como energia. A mulher com os dois equilibrados, mas manifestando o feminino mais forte, e o homem com os dois equilibrados e manifestando o seu masculino, é um casal que vive em harmonia, em igualdade e tem o poder de criar tudo. O poder que eles têm de criação quando um casal está totalmente em sintonia é impressionante. Tem alguns casais que eu acompanho, que eu vejo no mundo da espiritualidade, que você percebe, é impressionante a sintonia e como é a integração. E o planeta não tem jeito, ele é feminino. A parte que é mais forte é o feminino no planeta. O feminino tem o poder da criação está no feminino, o poder da junção está no feminino. Só que hoje está tudo distorcido, masculino e feminino hoje está totalmente distorcido na humanidade. Tanto o homem está com o masculino totalmente distorcido e não consegue expressar nada do feminino, a maior parte deles. E a mulher está com o feminino foi tão batido na mulher que o feminino hoje está acima do que deveria estar e o masculino da mulher também está alterado. Porque ela assumiu os dois pontos, os dois papéis, a maioria das mulheres. Então, enquanto ela não... Por que tem muita mulher hoje que reclama que não consegue encontrar homem? Porque o masculino dela está tão distorcido que enquanto ela não resolver o masculino dela, ela não vai encontrar um homem. Porque ela começa a se jogar superior ao homem. Então nunca vai encontrar o homem. Porque ela é tão forte e o homem está com o masculino tão para baixo, porque o homem hoje, a maioria, está com o masculino em deficitário e feminino deficitário. E a mulher hoje está assim. Distorceu. De 50 a 60 anos atrás, quando a gente pensa nos nossos pais, para quem tem aqui a mesma idade que eu, na casa dos 50 a mais, né, dos 50 anos, 45, tal, que foi criado, a sociedade era totalmente machista. A gente vê pelos nossos pais e pelas nossas mães. A nossa geração, ela começou a romper com esses padrões, mas a geração que veio depois, ela distorceu demais esses padrões. E aí veio o homem lá embaixo, um homem que era lá em cima por causa do machismo virou lá embaixo. Então tem muitos com ainda o machismo lá em cima, mas outros que já criaram consciência ainda está aqui embaixo, porque com a consciência vem a culpa, e com a culpa, enquanto não sair desse lado aqui, não vai equilibrar. Tem que sair da culpa, tem que sair, porque o homem carrega essa culpa de tudo de errado que fez no passado inconscientemente. E a mulher, ela carrega o sofrimento que ela sofreu, que ela teve lá atrás, e esse sofrimento faz com que o feminino dela assuma, e essa competitividade, podemos dizer assim, com o homem, de querer assumir o lugar do homem, faz com que o masculino dela suba. Então essa distorção é a maior cura que a humanidade precisa passar, uma das maiores curas que a humanidade precisa passar hoje em dia. Tá? Então e nós estamos nessa fase final de ajuste de tudo isso. Tudo isso vem com purificação de consciência, com esse total equilíbrio. Tá? Então, mas vamos voltando ao que a gente estava falando aqui para pegar. Então, onde Cristo quer chegar nessa carta? O que ele descobriu? Quando ele começou lá no começo falando de Deus, da onde vem o impulso da criação?
Vem da eletricidade e do magnetismo, do masculino e do feminino. Como é formada e criada todas as coisas do universo? Da junção do masculino e do feminino. E o que ele falou? Como a nossa consciência, a nossa mente, o nosso mental inferior, a nossa consciência egóica é formada? Pelo masculino e pelo feminino. Ou seja, nós temos total poder de criação na nossa vida. Lembra quando fala lá atrás, que lá no começo que ele falava que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais? Por quê? Porque a nossa consciência, ela é formada igualzinho Deus, pelo masculino e pelo feminino. O que Deus imagina, ele cria. Então, o que a gente imagina, a gente cria. Só que como nós estamos totalmente distorcidos com a consciência egóica, pensando mais na gente do que no outro, o homem, o que é a consciência egóica? É quando a gente destrói o planeta para fazer coisas que faz bem pra gente. Então eu destruo uma árvore, eu queimo uma floresta para construir uma cidade. Ou seja, eu estou destruindo um planeta só pensando no bem só pensando no bem meu, do homem. O homem fez isso em vários lugares. Destruiu o planeta para fazer. Então isso é o que chama de distorção. Então a gente está criando inconscientemente, porque nossa mente é criadora. E quando Cristo ele fala aqui que ele descobriu isso, quando ele foi lá quando ele fala que ele pergunta para Deus lá no começo da carta 1, por que o homem não tem tudo aquilo que ele, se é tudo tão perfeito, por que a vida do ser humano não é perfeita? Porque o homem tem o poder de criar a vida que ele quer, só que ele cria de uma forma totalmente inconsciente. Então ele cria com os impulsos do ego e não com o impulso criativo que ele tem dentro dele. Ele não está nem aí de passar por cima do outro, se ele precisar passar, para poder fazer as coisas que ele quer. E com isso ele vai gerando distorção e ele passa por cima de uma das principais leis, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que tem ação tem reação, isso é uma lei universal. Tudo que você faz volta para você de alguma forma. Tudo que você pensa manifesta, mas se você manifesta raiva, manifesta ódio, o que você vai atrair para a tua vida? Raiva. Começa a reparar com esse olhar assim. Tem pessoas que vivem resmungando, parece que eles têm raiva da vida. Vocês reparam que essas pessoas só atraem confusão? Aonde eles vão, inconscientemente ele atrai confusão. Quando a gente sai com raiva no trânsito, é impressionante como a gente vai acabar discutindo com alguém no trânsito. Mas por quê? Porque essa raiva já está dentro de nós. Então já está dentro da raiva de nós, a gente vai exteriorizar isso de alguma forma. Então a gente acaba criando inconscientemente com a mente egóica. Quando Cristo fala, eu já tinha falado que em algum momento ele ia falar isso aqui. Quando ele fala que o período que ele passa na casa da mãe dele, cadê aqui? Ele fala aqui. Eu vou ler esse trecho para vocês entenderem isso que eu estou explanando agora. Agora eu que sabia que isso era assim, sabia o espiritual, o intelectual e emocionalmente, dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Ou seja, ele percebeu lá no deserto que a gente cria com a nossa consciência da mesma forma que o Criador faz. Só que a gente cria com a nossa mente egóica e não com a nossa mente divina. Então a gente cria de forma distorcida. Então ele primeiro teve essa percepção, que é a percepção que a gente, quando começa a ler essas cartas, começa a ter. Por isso houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe, durante as agudas tentações que eu experimentaria ao final da minha iluminação do deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação, rejeição, e a realidade divina, que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente, transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais,
se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. Então, o que ele quer dizer? A guerra, lembra, eu lembro bem da Marlene, lá no começo da carta 1, lembra quando Cristo estava saindo do deserto, que ele começou a falar, agora que eu tenho todo esse conhecimento, eu posso mudar o mundo, eu posso fazer isso e aquilo, e ter todas as pessoas aos meus pés. Você até falou assim, nossa, parece que ele deu uma reação de soberba. O que é isso? É isso aqui. É a guerra que ele começou a travar entre a consciência e o universo. Ele percebeu que ele era co-criador da realidade dele. E se ele usasse a soberba, que é o ego humano, para comandar o que ele descobriu, ele ia fazer uma criação totalmente para o mal. Lembra quando ele questiona lá atrás, na carta 1? Ah, então eu vou pular aqui do precipício porque eu sei que nada vai acontecer. O que ele está falando? Porque se for verdade o que estão falando, nada vai me acontecer. Espera aí, se eu estou questionando a lei universal, eu vou criar aquilo que eu estou querendo. O que ele está querendo? Pular do precipício. Ele vai se matar. Então, é esse conflito que existe entre o ego humano e ele. E foi a tentação que ele passou. E como que ele se cura disso, que é o ponto importante? Se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. Que é o que a gente vai aprender na carta 6, que é o exercício de purificação da consciência, junto com a meditação. Por que ele fala muito desde o começo das cartas para a gente meditar depois de ler as cartas? Para que a gente compreenda exatamente o que a gente está lendo. É um poder muito forte que nós temos de cocriação. Mas se a gente encara isso como um poder, como um poder humano, digamos assim, que é o governador que tem o poder, o presidente que tem o poder, o ministro do Supremo que tem o poder, e faz isso só por benefício próprio, você está usando todo o poder que você tem nas mãos de forma totalmente errada. Então, e todos nós temos esse poder de criação do universo, porque isso está intrínseco entre nós. Como ele disse lá no começo da carta 5, nós somos Deus, nós não somos criados em imagem e semelhança, nós somos Ele. Então essa parte está toda dentro de nós. Então aí é onde ele coloca, assim o meu tempo de cura física passada com minha mãe, até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força, para que consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Então, ele passou um período em que ele absorveu tudo isso para que ele entrasse em conexão direta com as leis universais. Para quê? Porque ele tinha consciência que tudo que foi criado, uma pessoa que está doente, ela criou aquilo pela própria consciência dela. Alguma crença limitante, alguma doença emocional ou alguma alguma crença limitante fez com que ela desenvolvesse algumas doenças emocionais que trouxeram aquela coisa ruim para a vida dela. Então ele sabia que se ele, com a consciência universal, aquilo era uma criação imperfeita. Então ele sabia que se ele pudesse colocar a perfeição ali dentro e aquela pessoa se limpasse na consciência das coisas que causaram dano a ela mesma, ela conseguia se curar e o corpo dela ia responder a essa cura. Por que na quinta dimensão a gente fala que não existe tempo e não existe doença? Porque a gente é totalmente comandado pelo nosso mental superior. O ego está totalmente sob controle. Então a gente consegue criar o que a gente quer. E quando a gente cria o que a gente quer, a gente não atrai emoções negativas, a gente não atrai nada de ruim para o nosso corpo. E quando a gente não atrai nada de ruim, a gente não provoca doença e nosso corpo não adoece, nosso corpo não envelhece. Então a gente não atrai essas coisas ruins para o nosso corpo. Deu para captar o que deu para o que ele diz disso tudo? Quem quer comentar alguma coisa aqui que eu falei uma barbaridade? Pode falar, Marlene. Não, o que você falou eu super entendi.
ok? Mas eu fui anotando algumas coisas a mais. Tá. Que você falou, impulso versus propósito. Quer dizer, a gente pode, dependendo do que você tem em objetivo, o que você tem de propósito, você vai se impulsionar para fazer aquilo. Eu acredito que seja isso. Movimento sem conhecimento seria quando a gente faz aleatoriamente, sem pensar no que a gente está fazendo? Seria isso? Isso. Os impulsos, tudo na criação, tudo que existe vem dos impulsos. É o impulso para criar, para fazer. Se a gente está totalmente conectado com o nosso eu divino, os impulsos que vão sair daqui são impulsos de amor. Você nunca vai fazer nada que vai prejudicar alguém. Você nunca vai fazer nada que vai prejudicar. Quando eu falo alguém, eu não estou falando só de um outro ser humano, mas eu falo do impulso para prejudicar um animal, do impulso para prejudicar uma planta, do impulso para prejudicar o planeta. Quando a gente está totalmente guiado pelo que eles chamam do impulso do amor incondicional, a gente começa a manifestar só amor na nossa realidade. Então tudo vem do impulso. O propósito da criação é se expressar. É expressar a individualidade, é expressar o que ele tem de bom. Só que aqui na matéria, o nosso ego, a gente acabou distorcendo isso. E não tem nada de errado, porque a gente está aqui para aprender. Porque, como a gente falou na aula passada, para aprender o bom, a gente teve que aprender o que é ruim. Para aprender a alegria, a gente teve que viver a tristeza. Para aprender qualquer sentimento bom, a gente teve que viver a parte ruim dele. Essa foi essa que é a famosa escola que a humanidade veio passar aqui. Então por isso que o ego não é bom nem ruim, o ego só é uma polaridade que tem duas faces, a face negativa e a face positiva. E o que a gente tem que encontrar é o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho condicional, é o caminho que não... tudo é como é, não importa se é alto ou baixo, só é. Então quando a gente começa a entender isso, a gente começa a exercer o que eles chamam de amor incondicional. O amor incondicional é um estado totalmente diferente do amor humano. O amor humano é um amor muito ainda de apego, de você querer que a pessoa muitas vezes faça o que a gente quer que ela faça. A gente quer que a pessoa às vezes haja do jeito que a gente quer. A gente esquece da individualidade do outro. O verdadeiro amor entre dois casais que vivem numa quinta dimensão é aquele onde os dois casais estão juntos, mas têm a sua individualidade. Por exemplo, vou dar o exemplo meu e da Lê, porque a gente viveu uma situação muito assim legal de quando eu estava nos Estados Unidos e ela aqui. Quando eu estava lá, eu formei uma turma de amigos, eu era o único solteiro dos amigos, era tudo casal. Então, mas a gente eu fazia churrasco com eles, a gente às vezes saía todo mundo junto e fazia as coisas. Então eu tinha a minha individualidade, sabendo, mas com total respeito, com total amor e cumplicidade com a Lê que estava aqui. Assim como ela tinha a individualidade dela, de fazer as coisas dela, de sair com a amiga, de fazer o que ela tinha que fazer aqui, viver a vida dela. Então quando o casal entende que cada um tem que viver a sua vida, e que cada um viver a sua vida não tem nada a ver com não tem problema nenhum, por exemplo, um homem ir para o boteco ou uma mulher sair com as amigas. Não tem problema nenhum isso. Se é o que ele gosta e se é o que ela gosta. Isso é a individualidade. Mas o que tem que existir é o respeito, o companheirismo, o amor, a cumplicidade, tudo isso. Porque não adianta nada, a pessoa não pode, para se juntar como casal, que é onde as pessoas confundem o amor-apego, para se juntar como casal, eu tenho que me anular e deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Esse é o amor como muitas pessoas aí conhecem. Parece que tem que um dominar o outro, sabe, para poder usufruir. Não, isso é um desequilíbrio também. O verdadeiro equilíbrio está no reconhecimento, porque o verdadeiro amor, o amor incondicional, ele não mede isso. Cada um tem a sua individualidade. Então, e cada um tem a sua... eu vi um rapaz que eu escuto muito, é o Marcelo Cotrim, que é muito bom de espiritualidade. Ele fala muito isso, um casal, quando ele se junta e mantém a sua individualidade, é um casal que 1 mais 1 vira 2. Agora, quando um casal ele tem que
tirar sua individualidade, ele acaba exercendo um personagem de marido ou um personagem de esposa. E aí, e aí vira um personagem, você está no ego, é o ego que está te dominando, você não está sendo você não está expressando a sua essência, e aí é onde os casamentos se distorcem. Antigamente, onde tinha uma dominação masculina, e o homem se achava superior, e a mulher aceitava o seu papel inferior, pela dominação os casamentos duravam muito tempo. Mas muitos casamentos a gente sabe que foram fantasias. Foram personagens porque o homem tinha coisa fora e a mulher sofria dentro de casa. Né? Então isso é uma distorção. Hoje em dia não. Hoje em dia por que tem tanta separação? Porque é uma competição. Agora, enquanto não equilibrar esse masculino e o feminino e aceitar que cada um tem a sua individualidade, mas que tem a ver respeito tal, e cada um na sua função, o casal não consegue ter uma vida, não consegue ter essa fluidez da vida dele. Então é uma cura que a humanidade está passando mesmo. Ela enfrentou anos de uma distorção que foi aprisionada pela religião, que foi aprisionada pela sociedade, que é uma matrix mesmo, que foi criada de dominação, né? Que o homem criou, o masculino criou essa matrix de dominação na humanidade. Então, por isso que esses conceitos existiam, mas hoje em dia esse equilíbrio está vindo, teve que ter essa distorção para criar uma consciência para vir o equilíbrio que precisa ter para esse momento que a gente está da humanidade, que é para a ascensão da consciência da humanidade junto com a ascensão da consciência do planeta. Deu para entender um pouquinho, para pegar essa parte? Então, tudo é uma questão de equilíbrio na vida. Exato. Em todos os sentidos, o equilíbrio é a palavra-chave. Exato. E aí, onde a gente vai entrar na carta 6 agora, que vai falar da purificação da consciência, é exatamente o processo que a gente precisa fazer para equilibrar o nosso ego, purificar o nosso ego. Não é eliminar o nosso ego, é purificar o nosso ego. Vocês já ouviram aquele termo? Fala na Bíblia, fala em todas as religiões, fala no Espiritismo, tudo fala, é um termo que fala da noite escura da alma. Tem atravessando o deserto pessoal, tem outro atravessando o deserto pessoal, é a mesma coisa que a noite escura da alma, e o final dele esse é um termo que é muito forte, aqui na carta vai falar na carta 8, que é você morrer para si mesmo, ele usa o termo forte. E na realidade no conhecimento mais da metafísica, eu acho que até no Espiritismo fala muito, é a nossa segunda vida, é visto como a morte do ego. Quando fala em morrer para si mesmo, é um conhecimento visto como a morte do ego. E a morte do ego não é morrer o ego, é purificar o ego, é equilibrar, é você ter o completo contato com a tua consciência divina. Então, o deserto, o que é o deserto pessoal? O deserto pessoal é todo esse processo de despertar da consciência. É quando a gente começa a questionar muita coisa, a gente começa a questionar valores da sociedade, a gente começa a questionar essa matrix de política, de governo, de tudo isso, por que é desse jeito, por que a gente vive essa escravidão de acorda cedo, trabalha o dia inteiro, dorme tarde e não vive. Quem disse que a vida tem que ser, trabalha dos 18, 15 aos 60 e poucos anos para depois aproveitar uma vida? Quando você vai aproveitar a vida, ou você não tem saúde, ou você não tem dinheiro, ou você não tem muita coisa. Isso tudo é uma escravidão, né? E você começa a questionar, espera aí, eu vivo para isso? Eu vivo para trabalhar? Eu vivo para... Espera aí, eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para vivenciar, eu estou aqui para viver. Quando você entra nisso, você começa a entrar no deserto da alma. O que é? Porque você começa a questionar crenças, e quando você começa a questionar crença, você começa a perceber que você entrou nisso porque você quis, inconscientemente porque você quis. Porque tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente, quando começa a estudar as cartas, a gente percebe que foi a gente mesmo que criou. Inconscientemente, mas foi a gente que criou a vida que a gente tem hoje. Ah, mas é porque eu aprendi assim. Sim, a gente aprendeu assim, a gente aprendeu numa matrix, e a gente precisa se libertar disso para criar uma coisa diferente. Então, quando a gente começa a entrar nesse questionamento
e a gente começa a questionar por que eu não tenho os relacionamentos que eu queria, por que eu não tenho a prosperidade que eu queria, por que eu não tenho uma vida abundante como eu queria, por que eu não tenho a saúde que eu queria. Pô, mas eu mereço tudo isso, eu não estou aqui para sofrer, eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ter uma vida abundante. E quando a gente começa a questionar isso, a gente começa a entrar no deserto, né, nesse deserto, que é o que falam que a noite escura da alma não é uma noite, são noites. Que aí você entra nesse processo de autoquestionamento, você começa a querer se conhecer e você começa a querer se transformar, e o processo, quando você chega no final, ele termina com a morte do ego. Então, a carta 8 e o final das cartas, Cristo nos leva, Cristo foi o exemplo vivo, que essa é a missão e o propósito dele aqui no planeta, da morte do ego. Ele viveu a vida dele até os 30 anos, começou entrando numa fase ele sempre viveu numa fase de conflito, questionamento, tal. Ele já era um avatar, mas ele foi preparado para manifestar tudo aquilo. Veio aquilo que ele veio fazer, ou seja, ele passou pela purificação da consciência no período do deserto. Ele veio o entendimento, que veio o autoconhecimento, depois veio a purificação dele para poder controlar o ego, e veio essa união com o eu divino, e ele viveu os 3 anos da sua missão, que foi quando ele já estava com o ego totalmente purificado, que ele veio para exercer o que ele veio fazer aqui. E ele foi o exemplo de que todo mundo é capaz de fazer, quando cria consciência disso. Todos nós temos a capacidade de transformar nossa vida e ter uma vida completamente diferente do que a gente tem hoje, se a gente começar a entrar com a consciência divina. Então, até a gente vai fazer a vivência da ascensão da consciência, né? Eu estou para gravar um vídeo. Esse vídeo é assim, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Ele vai falar assim: não corra atrás da riqueza, não corra atrás do dinheiro, não corra atrás da saúde e não corra atrás de um relacionamento perfeito. Torne-se a sua melhor versão. E se você se tornar a sua melhor versão, o dinheiro vai vir para você, o trabalho bom vai vir para você, o relacionamento perfeito vai vir para você, e você vai ter saúde. Então, quando você assume essa responsabilidade, é esse processo de renúncia. Tudo começa dentro de nós. Então, se a gente entende isso e assume essa responsabilidade e começa a agir dessa forma, a gente começa a criar com a consciência divina. E aí a gente consegue expandir tudo isso para as nossas vidas. E ele vai falar tudo isso na carta 6, na carta 7, na carta 8 e na carta 9. Na carta 6 agora, ele quis mostrar, até agora, ele contou a vida dele. Aí na carta 4 ele falou das diferenças de religiões, falou um pouco de masculino e feminino. Na carta 5 ele entrou para mostrar que tudo é um só, que não existe essa coisa de religião, uma separação criada pelo homem. Na carta 5 agora ele mostrou a origem por que a gente é co-criador. E agora, por que a gente tem esse poder, que ele mostrou dessa origem do equilíbrio do masculino e do feminino, desses impulsos que tem dentro do nosso consciente para criar. E agora ele vai mostrar na carta 6 como a gente libera o nosso consciente, né? Purifica a consciência. E aí, o que a Lê faz no tratamento dela? A Márcia já passou pelo tratamento com ela, a Carmen conversa bastante com ela, mas já fez constelação familiar. O que isso vem trazer? Que na verdade tudo isso é o quê? São trabalhos de purificação da consciência, porque a pessoa traz uma dor, que é uma dor emocional. Aí vou dar o exemplo da Lê. A Lê com a técnica com as técnicas dela de quebrar, de curas do corpo emocional e do corpo espiritual, ela quebra a causa dessa dor. Então saiu a origem do problema. Então aí, a partir daí está com você, é a tua mente. E aí a Lê usa a técnica da terapia de conversa. Para quê? Para quebrar, mudar o pensamento da pessoa. Como você muda seu pensamento? O que é a reprogramação mental? O que é a purificação da consciência? É você mudar teu pensamento. É mudar teu pensamento de escassez, que a Matrix Humana ensina pra gente, para uma mentalidade de prosperidade. É você sair de uma mentalidade de conflito para uma mentalidade de amor. É você sair dessas dores que tem para um outro tipo de mentalidade. Isso é a reprogramação mental. Isso vem através de conversas, de meditações, de técnicas. A vivência da ascensão da consciência. O que a gente faz? As pessoas vêm com algumas dores. A gente trabalha naquelas dores. Porque se você não enfrenta a tua dor e você foge dela, você não cura. Então você tem que enfrentar a tua dor.
Então quando você enfrenta a tua dor e usa a técnica da purificação da consciência para trocar os seus pensamentos de dor por pensamento de saudáveis, por pensamentos que você quer ter, criar o futuro do jeito que você quer, você não cria. Então essa troca, que é uma técnica, isso chama neuroplasticidade, você usa isso, você consegue criar pensamentos positivos. E aí se você levar isso sempre nas suas meditações, nas suas visualizações, você começa a criar com essa nova mentalidade, que é a mentalidade divina. Então, todos esses terapeutas com diversas técnicas que estão vindo agora, não importa o nome dela, Theta Healing, constelação familiar, barra de Axia, são algumas das mais famosas, elas vêm para quê? Para essa quebra, para a gente quebrar o passado e co-criar com uma mentalidade diferente, conectada com o ser divino. Tudo está em resgatar o ser divino que está dentro de nós. Pode falar, Marleninha. Não, a gente chegou a fazer dias atrás aí, a gente foi participar de uma constelação. Só que assim, gente, eu não sei como é que vocês fazem. Na verdade, eu estou entrando numa outra questão. Como é que você resgata, como é que você consegue ir no cerne da questão da pessoa quando ela se propõe a alguma coisa? Por exemplo, eu vou lá fazer uma constelação. Como é que você consegue extrair, isso é uma técnica de vocês, chegar nesse ponto dessa, a sua dor é essa, se eu não levar nada, por exemplo. Porque aí você vai fazer isso que você fala da consciência e tudo mais, que você vai descobrir onde você deve atuar na pessoa. Como se consegue descobrir isso? Porque a constelação é das vidas dos passados, né? Dos familiares e tal, passado. Como vocês chegam? Eu sei que não tem nada a ver, assim, ou tem tudo a ver também, não sei. Então, assim, se a gente pensar, tem a ver com o processo, né? Mas na realidade, quando é constelação familiar, né, que foi o exemplo que você citou, você traz uma questão. Todo o processo de cura, igual vocês vão perceber vocês vão ver aqui na carta vai falar disso, na purificação da consciência. Todo o processo, se você não sabe que você é doente, você não se cura. Porque a cura não está no... tanto que a pessoa que faz... O caso da Lê, que faz constelação familiar, ela não é uma curadora, ela é uma facilitadora. Ela é uma facilitadora do processo. A cura está dentro de cada um. Então a pessoa leva uma questão para ela. Tá? Aí é onde você começa a entender as questões das energias. Tá? Energia é campo. Por exemplo, incorporação. Quando você ouve de incorporação, você já ouviu aquelas coisas de canalização e de incorporação? O que é uma incorporação? É quando um espírito, antigamente só existia incorporação. Um espírito entra no corpo da pessoa e fala através daquela pessoa. A canalização, ela já é diferente. Tem muitas pessoas que canalizam em atendimentos, né? É como se você está falando, mas tem uma consciência atuando dentro de você, falando aquilo para você. Essas consciências, elas atuam. Isso é real. É uma coisa que não tem como explicar. Então, a Lê como facilitadora, então quando você leva um problema para ela, ela entra no teu campo de energia. A energia dela meio que se mistura com a tua. Tanto que se você na hora, você vai levar a dor para ela, você vai falar o teu problema para ela meio que sintoniza com o teu campo, de frequência. Ela sente, se você está na hora com tipo dor de barriga, ela sente dor de barriga. Ela sente o que você sente. E aí ela fala, nossa, você está com isso, faltou. Então ela sintonizou, tá ok. E aí na constelação, no caso, aí vem aí vem informações, o campo passa informações. É uma coisa que é meio que não dá pra gente entender no racional, porque parece que a espiritualidade começa a trabalhar. Então vão falar vem informação pra ela, escolhe alguém pra ser você, escolhe alguém pra ser sua mãe, escolhe alguém pra ser seu... vai chamando. E de repente tem emoção que você não tem, por exemplo, vamos supor que você
falta amor para você, e ela sente isso. Entra você e você é o amor. Tipo, ela intui que é o amor, e a pessoa vai lá e passa uma energia que é uma coisa absurda. Tanto para quem está no campo, sente uma energia que é completamente absurda. Eu lembro uma vez que eu entrei com uma energia de luz que precisava no campo, ela me colocou como essa energia de luz. Parecia que eu era um ser desse tamanho e emanando, parecia que saía fogo de mim, emanando para aquelas pessoas. Então, são seres de luz que atuam mesmo para essas curas todas, não tem como explicar. E lembra a questão da temporalidade, que o tempo não importa? Então não importa se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, é como se fosse uma coisa só. Então ali aparecendo, e pode aparecer no campo e transmitir aquelas energias. Então, então isso isso acaba. Filha da mãe. Cris está. Eu estou voltando aqui. Como eu estou com a internet, está me ouvindo? Voltou, né? Como está com a internet do telefone, eu recebi uma ligação da Claro aqui. E aí a Claro acabou com a minha ligação. acabou com a conexão. Voltou, né? Estão me ouvindo bem? Legal. Então é tudo meio que por energia, né? E mesmo quando essa técnica que ela usa, né, quando ela faz nos tratamentos individuais, ela usa uma mesa que é uma mesa de frequência, chama mesa quantiônica, ela mexe com energia. Então ela entra no seu campo e a mesa é como se fosse uma conversa com o teu mental superior. E ele acaba dando informações para a mesa e a mesa responde as perguntas. E aí acaba entrando nas causas dos problemas. E aí as técnicas vão atuar para fazer esses bloqueios, esses desbloqueios, né? Então assim, como é que fala? Quando a gente entra num nível de vibração e de energia que foge completamente do que a gente entende como racional, como no nosso racional mental. Se a gente leva para o racional mental, a gente não consegue compreender. Pode falar, Marlene. Tá todo mundo muito quietinho aqui hoje, só a Marlene que tá falando, hein? É que sou tagarela mesmo. Não, uma questão com relação a Jesus. Ele veio, segundo o que consta nas histórias da Bíblia e tudo mais, ele veio como Messias. Então ele nasceu, já foi avisado que ele seria o Messias. E durante o tempo que ele passou até os 30 anos, ele não sabia, ele não tinha essa consciência, porque assim, gente, ele foi rebelde e tudo mais, que a gente não tem essa passagem da vida dele clara, não tem essa passagem clara, não falam o que ele fazia, como foi e tudo mais. E aí ele chega aos 30 anos e começa a fazer a missão dele, que é mostrar para as pessoas e tudo mais. E ele ficou só 3 anos fazendo essa parte dele de mostrar para as pessoas como é que elas são assim, que ele tentou, né? Pelo que me consta, né? Ele tentou e, na verdade, ele conseguiu em partes e outras não. Mas por que só 3 anos? Se ele já sabia ou não que ele era o Messias, que ele já sabia que ele tinha que fazer, qual seria o papel dele aqui, por que ele demorou tanto para colocar em prática o que ele veio aqui fazer? Tá bom, eu vou responder, eu não sou dono da verdade, né? Isso é um assunto bem polêmico. Se você perguntar para pessoas de diversas vertentes, pode ter resposta. Eu vou falar no que eu acredito da leitura das cartas, de uma outra pessoa que eu escuto que tem ele não fala exatamente a mesma coisa que as cartas, mas ele fala algumas coisas parecidas, né? Ao mesmo tempo que foi avisado que ele seria, aí é uma coisa muito energética que tem que entender. Ele precisava, primeiro, quando é criança, a pessoa não tem totalmente domínio dos seus. Então, quando é criança, adolescente, a pessoa ainda não tem totalmente domínio sobre as suas ações, né? Uma criança ainda, né?
E o nível de consciência que tem Jesus, que é um avatar, que chamam essas consciências de avatares, são consciências superiores. É muito difícil para essa consciência se acoplar no corpo humano, é uma adaptação. Então, passou por esses 30 anos dele, foi uma adaptação e outra. Quando entra para aqui, também existe o véu do esquecimento. Todos eles sofrem a questão do véu do esquecimento, porque isso faz parte das energias do planeta. Então, foi um processo para ele entrar, se adaptar ao planeta, embora já viesse falado que ele era diferente, tudo isso, tanto que ele foi perseguido desde quando ele era criança, tudo mais, protegiam ele. Dizem também que todos os seres próximos a Jesus, Maria, José, que foram os pais, né? João Batista, que foi quem batizou ele, e vários outros eram também avatares, que vieram para proteger a missão que ele veio exercer aqui. Então eram seres que tinham alguns, a Maria Madalena também foi um avatar, também veio com essa missão de proteger. Alguns eles vieram com essa, eles vêm com a ele não tinha totalmente acesso à consciência, ao pleno, a essa consciência divina. Então, ele aprendeu muita coisa aqui no planeta, ele foi vivendo, ele foi conhecendo a religião judaica, ele foi essa parte de rebelde, e ao mesmo tempo ele já tinha essa consciência mais purificada, mas ele tinha que experimentar muita coisa aqui para exercer o pleno poder que ele veio fazer aqui. Até chegar um momento que veio um despertar nele, que ele começa a querer, que ele se rebela contra a rebeldia dele, e ele começou a buscar o entendimento, e foi quando ele foi se batizar com João Batista, e aí onde ele cai no deserto, e ele tem plenamente o acesso à consciência divina, a Deus. Então, mas foi uma fase pelo que eu entendo assim um pouquinho que dá para falar, foi uma fase de preparação do corpo dele, da consciência, para ele poder exercer bem o que ele veio fazer aqui. E era, quando ele teve o entendimento da missão, era uma missão que veio de 3 anos. Tanto que o conhecimento que ele trouxe, tem um rapaz que fala dos conhecimentos essênicos. Tem muita coisa que é escrita, que foi tirada, mas que tudo isso existe escrito. Então, os verdadeiros ensinamentos de Jesus, tem muitos que estão na Bíblia, né? Mas tem uma boa parte está lá, muitos estão distorcidos, algumas coisas estão distorcidas, muitos não estão completos, e tem uma outra parte que complementa tudo isso, que tem guardado ou as 7 chaves no Vaticano, ou guardado nesse conhecimento essênicos que eles falam, né? Então, e aí isso está vindo aos poucos, está vindo e florescendo para a humanidade. Mas é que assim, ele foi muito combatido, porque os dominadores do mundo não queriam aquilo, eles não queriam que mudassem o que era. Então foi algo, mas que foi uma semente que foi plantada ali, que foi germinada, tanto que uma das coisas que tem na Bíblia, que fala que é o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, ele fala que era nos anos 2000, ou seja, ele sabia que o conhecimento dele ia chegar para a humanidade no momento certo, e isso tudo ia aflorar, que é na fase que a gente está vivendo hoje, que é essa fase de transformação da humanidade, de ascensão planetária e tudo mais. Então já foi tudo uma coisa, é um plano perfeito, digamos assim, é que a gente quer que tudo seja do jeito que a gente quer. Mas podia ser mais fácil, né? Não precisava, podia ter vivido uns 30 anos e transformado tudo naquela altura. Mas não, foi tudo um plano perfeito pelo que a humanidade tinha que passar para aprender todas as lições que a gente tinha que aprender aqui. Então, por isso que falam que é tudo um plano perfeito que está muito acima do nosso entendimento como consciência, né? Mas é isso. Deixa eu ver quanto falta aqui. Faltam 16. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? 15 minutinhos, veio o avisinho aqui agora. Quer falar alguma coisa? Carmen, Marlene, Márcia, Alê. Gente, fala alguma coisa aí que eu tô passando pela tagarela do grupo, para. E eu tô falando demais também aqui, né? Não... Mas deu para entender legal essa carta 5, agora deu para clarear mais, mas é como Cristo menciona, ele sempre fala pra gente, esse aqui não é um livro só de entendimento, é um livro de prática, né? Pra gente começar a praticar isso na nossa vida. Então, quando
se a gente voltar lá no comecinho das cartas, nas primeiras páginas do livro, né? Ou do PDF, tanto faz, nas primeiras páginas, ele fala qual que é o propósito das cartas. É que a gente evolua espiritualmente, que a gente acenda a nossa consciência, que a gente passe por esse processo de despertar e encontre a ascensão da consciência, que a gente trilhe o caminho que ele mesmo criou e que ele detalhe esse caminho aqui nas cartas. Então, esse é o propósito dele. Então, não é um livro para ser escrito, é um livro para ser vivido, né? É claro que primeiro, para muitas coisas para a gente viver, a gente tem que entender, absorver, compreender. Mas principalmente agora, a gente vai entrar na carta 6 agora, a carta 6 é uma prática mesmo para a gente fazer. Na vivência que a gente vai fazer agora, que a Carmen e a Márcia já participaram, participaram uma vez, mas a gente fala que cada vez é muito forte toda vez que você participa. Para mim, para ler, é muito forte. A gente fala que a gente é os mais beneficiados da ascensão da consciência, porque cada vez que a gente faz, a gente está numa egrégora de cura. Então, quando você está numa egrégora de cura, você é curado. Não importa se você é um participante ou se você é um facilitador. Quanto mais a gente está na egrégora, mais a gente é curado, mais um fractal é curado. Tanto que eu estava conversando com a Lê hoje, eu li um trecho que eu li hoje. Eu li hoje para vir os insights, as coisas que precisam vir. Depois da minha leitura, eu e a Lê ficamos conversando 1 hora, que veio cada insight de entendimento e de curas para a gente mesmo, de coisas que a gente ainda não tinha captado, que foi impressionante. Por quê? Porque vai vindo o entendimento, mas quando você já está no teu trabalho de cura, às vezes tem alguns detalhes que não vem na hora que tem que vir, né? Tipo, por que algumas coisas não estão acontecendo ainda? Porque tem algumas coisas a serem trabalhadas, e quando a gente capta a informação e entra na profundidade daquilo, é quando Cristo fala que a gente tem que estar sempre meditando e exercitando, que você vai tendo cada vez mais entendimento e começa a vivenciar isso na sua vida, e aí vem a cura realmente para você. Pode falar, Carmen. Então, são todos uns processos, né? São todos processos que todo mundo está passando. Como Jesus passou, que a Marlene questionou, que demorou, que foi só aos 30 anos. Então, ele passou por um processo, né? E todos nós estamos passando por esse processo. E cada um está num tempo. Cada um está no seu tempo. O que eu sinto isso é que cada um está galgando um tempo. Tem gente que, se a gente falar isso, que a gente fala aqui, mas fala, nossa, da onde você tirou isso? O que é isso? Eles não tem muita gente que não está assim, atentada, não tá percebendo essas mudanças. Tem outra visão completamente diferente, né? Então, eu acho que cada um está num processo e é diferente para cada um, né? Sim. E é muito bacana isso. Eu acho isso muito... Nós estamos no rumo à quinta, né? Se Deus quiser. Mas eu brinco que eu falo rumo à quinta. Mas é bem interessante isso, é muito interessante, e cada um no seu momento, cada um com as suas experiências, né? Cada um vivendo o seu deserto interno, procurando também soluções, procurando respostas, buscas, né? Eu acho isso super interessante, assim, muito legal. E cada um está num momento. É Sim. Impressionante. Pode falar, Márcia. Pode falar, Márcia. O que a Carmen disse, é bem assim mesmo. E quando a gente está nesse propósito, assim, a gente quer que todo mundo esteja, né? E não é bem assim, porque tem pessoas que nem nunca ouviram falar e nesse tipo de coisas. E ontem, com uma pessoa da minha família, né? Eu estava comentando
e contando, né, algumas coisas que eu podia contar da terapia, né, que foi bom para mim, né, do que eu tô fazendo das segundas-feiras, né, com o grupo de estudo, com a constelação que eu não conhecia. Tinha um ponto de interrogação na cabeça da pessoa, sabe, assim, ficava assim, olha, eu cheguei a perceber até um pouco de sono. Então, assim, cada um tá num momento, né, mesmo, né? E quando a gente começa o processo, né, a gente quer que todo mundo também entre pra gente, né, chegar logo num lugar comum, que todo mundo tá falando a mesma língua, né? Que nem ontem, né, Christian, eu participei lá da constelação. Nossa, eu fiquei tão feliz de estar junto de pessoas que estavam lá com o mesmo propósito. Foi muito bom, né? E o que você falou agora, que eu achei interessante também, né, no finalzinho assim, do homem, da mulher, do masculino e do feminino. Eu sou uma feminista em construção, já há alguns anos. Mas, assim, vendo essas explicações, realmente tem lógica, né? E isso que você falou da individualidade, eu acho que eu solteira, né? E eu falo isso, acho que desde quando eu estava na faculdade. Eu achava que os casais, eles se anulavam. Né? E era da minha geração também, né? Os casais casavam e se anulavam, perdia a individualidade. E eu sempre achava assim, gente, eu acho que o casamento, para dar certo, tem que manter uma individualidade. Eu não sei nem se tem que ficar morando em quartos separados, mas assim, um pouco de individualidade tem que ter para que eu acho que dê mais certo. Então, assim, começa a fazer muito sentido. Né? As cartas, você lendo, você começa a entrar num processo que começa a fazer muito sentido para você. É uma pena, queria que muito mais pessoas ao meu redor estivessem juntos, né? Aquilo, a gente, assim, a gente sempre, o que eu sempre ouço falar, assim, a gente não pode forçar ninguém, cada um tem o seu caminho. Mas quando, tipo, por exemplo, teve eu nunca falo muita coisa com quem não está no mesmo assunto, né? Agora, por exemplo, tem pessoas que eu vejo assim que estão sofrendo com algum tipo de doença ou passando por algum tipo de conflito. Eu falo, eu falo, não posso te falar nada, tá? Mas eu nunca falo de mim, eu falo, mas a minha esposa, ela ajuda muitas pessoas que estão passando exatamente por isso, tal. Se você quiser, fala com ela, né? Pode te ajudar. Mas se a pessoa vai procurar ou não, é o livre-arbítrio dela, né? Tem gente que quer continuar no sofrimento inconscientemente, mas quer. Mas mas a questão é tipo, a gente tem que plantar a sementinha, né? Na carta 7, ele vai falar de plantar as sementinhas, né? E o importante é a gente tem que plantar sempre as sementes e algumas delas vão florescer. E vai depender, como Cristo fez. Porque Cristo falava por parábolas. Ele explica na carta 7. Porque ele falou um pouco disso lá no começo, mas ele vai falar na carta 7. Por quê? Porque tinha gente que não queria ouvir aquilo. Então ele falava por parábolas. Quem quer entender vai entender, quem não quer entender não vai entender. Então é para quem Sim, isso que eu até falei isso para uma outra amiga minha que estava junto. Eu falei, olha, talvez ela não tenha se interessado, porque é exatamente isso, ela precisa de ajuda. Na verdade, ela precisa de terapia, qualquer que seja, né? Com psicólogo, com psicanalista, com uma lei, qualquer pessoa. Eu falei assim, mas eu acho que, pelo menos eu plantei uma sementinha. Eu falei exatamente isso. Eu falei, eu plantei a semente. Se um dia, quem sabe, lá na frente, ela falar, pô, acho que eu vou seguir lá o que a Márcia falou, vou procurar uma terapia. Já tá bom, né? Sim, exatamente. É plantar a semente e cada um vai procurar no seu momento. Gente, agora faltam 6 minutinhos. Vamos partir para os finalmente. E assim, eu estava comentando com a Lê hoje. Eu falei, essa data a gente marcou dessa vivência, né? A gente já tinha marcado antes, depois a gente remarcou quando a gente achou a chácara, tudo. E achou uma data que seria bom para ela, né? Para a pessoa da chácara e para a gente para dar para fazer. Que caiu no dia 7 de abril. Eu não fico contando como que vai estar as cartas para isso, né? Aí ontem eu fiquei olhando e falei,
eu não estou acreditando que a vivência vai cair exatamente no dia do dia que a gente vai estar falando do exercício da purificação da consciência. Vai ser, no domingo vai ser a vivência da ascensão, né? Então vai ser bem... Falei, nossa, parece que tudo foi conectado para cair na mesma data, né? E eu falo conectado não só por vocês que estão participando, porque eu acho que se vocês participarem vai fazer muito sentido, porque vocês vão estar no assunto, né? Vocês vão estar trabalhando isso. Mas pra gente também, né? Pra mim que estou aqui falando, falei, nossa, tá vindo tanto insight de coisas aqui enquanto a gente está nesse grupo de estudo. O meu entendimento das cartas está evoluindo muito nesse grupo de estudo, deu um salto quântico mesmo. E vai cair ali, então a gente fala que vai ser uma coisa totalmente diferente mesmo, porque vai estar vivendo exatamente os capítulos que a gente vai estar estudando aqui, então vai ser bem bacana. Mas é isso, gente, vamos agora fazer a parte final aí pra gente fazer a nossa conexão. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, tem 4 minutinhos, então vamos fechar nossos olhos pra gente se conectar nesses próximos 2, 3 minutinhos. Vamos procurar silenciar e emanar luz, emanar amor, emanar todas as energias para todas as partes do planeta que estão precisando dessa luz de cura. E hoje que acho que a gente tem mais consciência ainda do quanto a nossa energia pode fazer diferença para as pessoas à nossa volta. Vamos emanar muito, muito, muito amor e muita luz para todas as situações que vocês imaginarem, para as pessoas que vocês queiram enviar, sejam conhecidas, desconhecidas situações, cada um faça a sua emanação. Aos pouquinhos vamos voltando. Respirando fundo. Muita gratidão. Gratidão e boa noite para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Desculpa. Gratidão.